Olá, tudo bem? Aqui é a professora Malu e hoje eu vou falar sobre reações químicas inorgânicas. Bom, então lembrando que as reações são fenômenos químicos, né? Que nós já havíamos falado anteriormente. Quando a gente tem um fenômeno físico, não ocorre reação, né? Ela não altera a estrutura da matéria, e já no fenômeno químico nós temos uma mudança na matéria, ou seja, nós temos uma reação. Tá? Então, sempre que houver uma reação, nós temos uma equação química. Então, na equação química, nós temos a representação dos reagentes ou do reagente e a setinha indicando a formação do produto ou dos produtos. Bom, as equações químicas possuem fórmulas e coeficientes para mostrar os aspectos qualitativo e quantitativo da reação. Então, aqui nós temos um exemplo de uma reação, tá? Esses números colocados antes das moléculas são os coeficientes. E aqui nós temos as fórmulas, né? Então, numa reação química, o número total de átomos dos reagentes é sempre igual ao número total de átomos dos produtos, tá? Então, aqui no exemplo, nós temos 3 moléculas de H2, representada aqui por essas 3 moléculas, ou seja, um total de 6 átomos de hidrogênio. E aqui a gente tem uma molécula do gás N2, o nitrogênio representado aqui pelas bolinhas vermelhas, né? E uma molécula apenas dele. E aqui a gente tem informação do NH3. O que vai acontecer é a formação de 2 moléculas desse NH3. Então, representado por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio em cada molécula. Bom, aqui nós temos um pequeno exercício. A equação refere-se à transformação do ozônio em oxigênio comum, representada por essa equação. 2O3 formando 3O2. Os números 2 e 3 que aparecem do lado esquerdo da equação, ou seja, aqui no produto, no reagente, eles representam respectivamente o quê? Esse número 2, então, primeiro, o que ele está representando? Aqui a gente tem a opção de coeficiente estequiométrico, número de moléculas, número de átomos da molécula, número de átomos da molécula. E aí, o que vocês me dizem? Já no número 3, aqui a gente tem como opção número de átomos da molécula, número de moléculas, coeficiente estequiométrico ou número de moléculas. Então, o número 2 aqui, ele está representando o coeficiente estequiométrico, né, que é o que vem na frente, né, da molécula. E o 3 representa o número de átomos que a gente tem na molécula, ou seja, eu tenho 3 átomos de oxigênio nessa molécula. Tá? E aí, se a gente fosse ver o total de átomos de oxigênio que a gente tem aqui, seria 2 vezes 3, nós temos 6 átomos de oxigênio. Aqui, ó. A reação de X com Y é representada abaixo. Indique quais das equações melhor representam uma equação química balanceada. Então, aqui, ó, nós temos os átomos de X representado por essa bolinha cinza e o Y representado pela bolinha vermelha. Então, olhando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de X e nós temos aqui, ó, 3 moléculas com 2 átomos de Y, certo? E aqui na formação, no produto, a gente tem 6 moléculas de XY. Então, vamos ver aqui, ó, representando 6 átomos de X, mais 3 moléculas de Y2, porque são 2 átomos de Y, formando 6XY. Como esses coeficientes são múltiplos, a gente pode estar simplificando isso, né? Então, eu posso dividir tudo isso por 3. Então, aqui vai ficar 2, 1 e 2, desta forma. E aí, vai coincidir com a letra A.
Considere as equações químicas abaixo. Aqui nas afirmações nós estamos falando sobre balanceamento, então vamos ver quais estão balanceadas e quais não estão balanceadas, tá? Nessa primeira, então a gente tem aqui 2 átomos de potássio e 2 de cloro. Só que aqui no produto a gente tem um átomo de cada um só, então não está balanceada essa equação. Se a gente fosse balancear, a gente teria que colocar um 2 aqui, no coeficiente 2, né? Então essa não está balanceada. A segunda, aqui a gente tem 2 átomos de magnésio e 2 de oxigênio. E aqui nós temos também 2 de magnésio e 2 de oxigênio. Então essa 2 aqui nós já sabemos que ela está balanceada. Na terceira, um chumbo aqui no reagente, um chumbo no produto. Enxofre, nós temos 2 aqui, né, nos reagentes. E aqui também nós temos 2 nos produtos, ó, um aqui e outro aqui. Oxigênio, aqui nós temos 4. Aqui também nós temos 4 no produto. Sódio, aqui nós temos 2 átomos. Opa, aqui desse lado a gente só tem 1. Então, essa equação também não está balanceada. Na equação 4, carbono. Tem um carbono aqui, um carbono aqui. Ok? 4 hidrogênios, aqui 2 vezes 2, também temos 4 hidrogênios aqui. Oxigênio, 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos 2 e mais 2 aqui, né? Então, 4 também. Então, essa equação 4 também está balanceada. Na equação 5, nós temos um enxofre aqui, um enxofre aqui. Oxigênio, 2 aqui, mais 1 aqui, 3 nos reagentes. E aqui no produto nós temos 4. Então, já percebemos que não está balanceada. Então, as únicas que estão balanceadas são a 2 e a 4. Portanto, alternativa C. Bom, reações químicas. Bom, esses processos eles são representados por equações químicas, tá? Então, aqui nós temos algumas equações representadas. Notem que nem sempre a gente tem 2 reagentes ou 2 produtos. Nós podemos, que nem nesse primeiro caso, nós temos um reagente e 3 produtos. Aqui, ó, 2 reagentes e um produto. 2 reagentes, 2 produtos. 2 reagentes, 2 produtos. Então, isso pode variar de acordo com o tipo de reação química que está acontecendo. Então, vamos ver as classificações das reações. Então, a primeira é chamada de análise ou decomposição. A palavra decomposição, ela lembra muito a quebra, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma única substância que vai produzir 2 ou mais substâncias, ou seja, a gente vai quebrar essa substância. Aqui a gente tem a água, que vai ser quebrada em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, aqui na representação, ó, as 2 moléculas de água, formando 2 moléculas de H2 e mais uma molécula de O2. Ok? Nesse outro exemplo, nós temos o dicromato de amônio. Tá? Essa reação é interessante. Esse dicromato de amônio é um sal de coloração laranja. Tá? E quando ele se decompõe, ele vai formar nitrogênio na forma gasosa, o óxido de cromo 3 na forma sólida e água na forma de vapor. Tá? O interessante é que, bom, esses 2 produtos na forma gasosa e de vapor, eles vão embora quando a gente faz essa reação, ela acontece por aquecimento, né? E o que sobra, esse óxido de cromo 3, ele tem a coloração verde. Então, aqui a gente tem uma evidência de reação pela mudança de cor. Tá? Então, aqui a gente tem a representação de quais são os fatores que precisam para algumas reações acontecerem de decomposição. Então, por exemplo, quando ela for por eletrólise, vai aparecer geralmente na setinha, né, da reação, esse raiozinho. Por exemplo, aquela reação do slide anterior falando sobre a decomposição da água, ela acontece por eletrólise, tá? Então, é uma decomposição em meio de descarga elétrica, tá? Tem a pirólise, né? Notem que todos os nomes aqui tem lise. Lise quer dizer quebra, né? Então, essa aqui é quebra por eletricidade. Piro quer dizer fogo, né? Então, aqui é quando acontece a decomposição por aquecimento. Sempre que tiver esse triângulo na seta da reação, representa aquecimento. A hidrólise. Hidrólise é quando tem uma água na setinha, embaixo da setinha também, né? Geralmente aparece embaixo, algumas vezes a gente vê em cima, mas geralmente o normal é embaixo. A hidrólise é quando a gente tem uma quebra, uma decomposição
pela água, e a fotólise, representada por um solzinho, é pela luz, quando a gente tem uma decomposição pela luz. A gente pode até ver que algumas substâncias elas têm que ser armazenadas em frascos escuros, porque se elas ficarem expostas à luz normal mesmo, né, do dia, né, do solar, ela vai se decompor. Então, aqui, os tipos de decomposição. Bom, outra classificação que a gente tem aqui são as reações de síntese ou adição. Tá? Aqui é quando a gente tem 2 ou mais reagentes e a gente produz uma única substância, um único produto. Tá? Ela é o inverso da decomposição. Então, aqui a gente tem a junção do gás hidrogênio com gás nitrogênio, aqui representado por 3 moléculas do gás hidrogênio mais uma molécula do gás nitrogênio, que vai formar 2 moléculas de NH3. Então, elas sintetizaram, elas se adicionaram. Bom, reação de simples troca ou substituição. Nesse caso, a gente vai ter uma substância simples sempre, tá? Reagindo com uma substância composta. Relembrando, substância simples é aquela formada por uma única substância, por um único elemento. E já a composta é formada por 2 ou mais elementos. Na representação, a gente tem o ferro reagindo com ácido clorídrico, né? Representado aqui por essas 2 bolinhas. E o que vai acontecer aqui? O ferro vai entrar no lugar do hidrogênio, vai formar o cloreto ferroso e vai liberar esse hidrogênio que vai formar o gás hidrogênio. Ok? Reação de dupla troca ou substituição. Bom, aqui nós temos 2 substâncias compostas, né? Que vão produzir 2 novas substâncias compostas. Aqui um exemplo típico que a gente tem é uma reação de ácido com base, que é uma reação de dupla troca também. É um dos exemplos, né, de reação de dupla troca. O que acontece? O cátion de um vai se juntar com o ânion de outro e vice-versa. Então, nesse exemplo, ó, o hidrogênio do ácido vai se juntar com a hidroxila da base para formar água. E aí, o cátion da base, que no caso aqui é o sódio, vai se juntar com o ânion do ácido, que aqui é o cloreto, e vai formar o cloreto de sódio. Então, aqui é a representação do que está acontecendo. Aqui no exercício, observando as 3 reações químicas abaixo, podemos classificá-las respectivamente como. Então, se a gente olhar aqui essa primeira, ó, a gente tem 2 reagentes e forma um produto. Que tipo de reação é essa? Que tem 2 reagentes e forma um único produto. É aquela de adição ou síntese, né? Então, a gente já vê que é uma dessas 2 alternativas aqui, síntese. Aqui nós temos o carbonato de cálcio, que por meio de aquecimento, ó, tem o triângulo aqui, vai formar o óxido de cálcio e o gás carbônico. Bom, se a gente tem aquecimento, eu tinha uma única substância que formou 2, isso aqui o que é? Decomposição ou análise. Então, novamente, uma dessas 2 alternativas. E aqui a gente tem o óxido de pentóxido de fósforo, aliás, né? Reagindo com a água, formando 2 moléculas do ácido fosfórico. Então, de novo, 2 substâncias formando uma única só, mesmo caso aqui da primeira. Então, a gente tem novamente uma reação de síntese. Portanto, aqui nós temos... Opa, aqui, portanto, aqui nós temos a alternativa B. Bom, aqui nós temos uma reação química, né? O hidróxido cúprico, formando o óxido cúprico e água. Que tipo de reação é essa? Então, novamente, a gente parte de um reagente produzindo 2 produtos. Então, essa aqui é uma reação de... Opa, voltando aqui, desculpa. É uma reação de decomposição.
tá? Não deu para voltar aqui, mas é decomposição. Quando a gente tem um reagente formando dois produtos, a gente está decompondo. Bom, a decomposição de uma substância provocada pela eletricidade recebe o nome especial de... E aí? Pirólise, hidrólise, eletrólise, fotólise ou deslocamento? Então, eletricidade, nós temos a eletrólise. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Então, aqui brometo de prata, formando prata metálica mais Br2. Né? Essa reação pode ser classificada como, de novo, um reagente, dois produtos. Então, aqui a gente tem uma decomposição. Porém, nós não temos decomposição aqui na reação, nas respostas. Só que aqui fala, ó, quando exposto à luz. Então, é uma decomposição proveniente da exposição da luz. Como é que chama esse tipo de decomposição? Aqui, né? Fotólise. Aqui. A reação representada na formação do cromato de chumbo 2 é um pigmento amarelo usado em tintas. É representado pela equação. Então, aqui a gente tem um acetato de chumbo 2 com cromato de sódio, formando o cromato de chumbo 2 com acetato de sódio. Que tipo de reação é essa daqui? Se a gente reparar, esse cátion daqui se juntou com esse ânion daqui, ó, formando o cromato de chumbo. E esse cátion daqui se juntou com esse ânion, formando o acetato de sódio. Portanto, isso aqui é uma reação de dupla troca. Aqui, colocando-se um pedaço de zinco numa solução aquosa de sulfato de cobre 2, observe-se a ocorrência da reação abaixo. Zinco com sulfato de cobre 2, forma cobre metálico e sulfato de zinco. Essa reação pode ser classificada como? Então, aqui o zinco ele entrou no lugar do cobre, né, e isolou o cobre. Essa aqui é uma reação é a chamada de simples troca ou reação de deslocamento. Aqui nós temos um exemplo de reações que são chamadas de reações de oxirredução. Eu só vou dar um exemplo, mas depois eu vou falar no próximo vídeo, eu vou falar com mais detalhes o que é essa reação de oxirredução. A reação de oxirredução ela ocorre quando tem variação de NOx dos reagentes para os produtos, né? Variam os NOx dos elementos aqui dos reagentes para os produtos. Se a gente observar aqui, o fósforo, por exemplo. O fósforo aqui ele tinha um número de oxidação 0, porque ele está na forma de substância simples, e aqui ele tem um número de oxidação mais 5. Tá? Ou seja, ele sofreu uma oxidação. Quando o NOx aumenta, é uma oxidação. A oxidação significa perda de elétrons, né? Porque quando o NOx aumenta, significa que perdeu elétrons. E aqui, o outro que sofre variação nessa reação é o nitrogênio, que aqui no reagente ele tinha o NOx mais 5 e no produto ele passa a ter o NOx mais 2. E aqui ele sofreu uma redução, né? Redução mesmo porque o NOx reduz, mas a redução significa o quê? Ganho de elétrons, porque como o elétron é negativo, a gente tem a redução do valor do NOx. Bom, aqui reações químicas quando tem envolvimento de calor. As reações elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. A endotérmica é aquela reação que ocorre quando ela absorve calor. Ela está absorvendo calor e geralmente essa reação ela vai esfriar, ela vai ter uma temperatura que vai diminuir. E as exotérmicas são aquelas que liberam calor, então são reações que aquecem, né? A temperatura aumenta durante a ocorrência dessa reação. Reações reversíveis. Reversíveis são reações em que os reagentes são consumidos e os produtos são consumidos, formando produtos que se decompõem nos reagentes novamente. Elas são representadas por essas setinhas que vão uma para a direita e outra para a esquerda. Então eu tenho a formação do produto e ele se decompõe no reagente e ela fica indo e vindo. Aí alguns fatores externos podem alterar esse equilíbrio, tá? Isso aí também vai ser estudado depois, né, para ver como a gente faz para deslocar esse equilíbrio para a direita ou para a esquerda.
E as reações irreversíveis são aquelas que vão ocorrer num único sentido, ou seja, uma setinha que geralmente a gente sempre representa indo para o lado direito. Bom, aqui são algumas condições para que algumas reações ocorram. Então vamos falar da reação de deslocamento, que é a reação de simples troca. Para que uma reação dessa ocorra, aquela substância simples, ela tem que ser mais reativa do que aquela que ela vai isolar, porque senão ela não ocorre. Se ela for menos reativa, ela não vai conseguir deslocar aquele outro elemento. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem zinco reagindo com ácido clorídrico, que vai formar gás hidrogênio com cloreto de zinco. Nesse caso, o zinco ele precisa ser mais reativo que o hidrogênio para conseguir deslocar o hidrogênio daqui. Se ele fosse menos reativo, essa reação não ocorreria. Tá? Como que a gente faz para saber quem é mais reativo que quem? Existe uma fila de reatividade dos metais. Tá? Então, aqui do mais reativo para o menos reativo. Então, o mais reativo aqui a gente tem o césio e assim vai. Rubídio, potássio, sódio, tal. Aqui o hidrogênio destacando aqui no meio. E aqui no final a gente tem os menos reativos. Notem que são aqueles metais nobres, né? Que a gente costuma chamar de metais nobres. Ouro, prata, né? Platina, mercúrio. São metais. Eu não vou chegar a falar que eles são inertes, né? Inerte quer dizer que não reagem. Eles até podem reagir, mas eles são bem difíceis de reagir porque eles são muito fracos, né? Comparado com os outros metais com relação à reatividade. Só que ele tem a questão da estabilidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver um anel de ouro, ele vai durar muito, porque vai ser difícil atacar esse metal. Então, vamos ver aqui a aplicação dele. Olhando aqui de novo aquela reação do zinco com ácido clorídrico, tá? Como que eu sei se ela acontece ou não? Olhando aqui a fila de reatividade, eu vou procurar os dois elementos, né? O zinco e o o hidrogênio, né, que ela vai estar deslocando. Então, se eu procurar aqui, quem é mais reativo? O que vem primeiro. Então, o zinco, ele é mais reativo que o hidrogênio e ele consegue, então, substituir. Então, essa reação ocorre. Vamos pegar um outro exemplo aqui, de cobre reagindo com sulfato de ferro 2 e vamos ver se ocorre. Novamente, eu vou ter que procurar o cobre, lá na fila de reatividade, e o ferro. Então, procurando esses dois lá, o ferro está aqui e o cobre está aqui. Quem é mais reativo nesse caso? O ferro. Então, o cobre vai conseguir deslocar o ferro aqui? Não, ele não consegue. Portanto, essa reação não ocorre. Próximo. Manganês reagindo com sulfato de níquel 2. Então, vamos novamente procurar lá na tabela, na fila, né, de reatividade, os dois reagentes. Manganês está aqui, o níquel está aqui. Opa, manganês é mais reativo que o níquel. Vai acontecer essa reação, então? Vai. Então, aqui a gente tem o níquel, que é isolado, né, na forma metálica, e a formação do sulfato de manganês 2. Aqui é a fila de reatividade para alguns ametais. Aquela fila lá era dos metais, aqui nós temos a fila dos metais. Ametais, desculpa. Então, aqui, por exemplo, o cloro, como ele é um ametal, ele vai deslocar o ametal também, que no caso aqui é o bromo. Mesma coisa, a gente tem a fila do mais reativo para o menos reativo. Então, para saber se acontece, a gente procura os dois lá na fila novamente. O cloro ele é mais reativo que o bromo. Então, o cloro vai conseguir deslocar o bromo. Tá? Então, a reação aqui que vai ter é isolando o bromo e formando cloreto de sódio. Bom, as reações de dupla troca, o simples fato de eu juntar duas substâncias compostas não significa que elas vão reagir. Eu preciso ter alguns fatores para que essa reação ocorra. Esses fatores são formação de precipitado. Precipitado o que é? Quando eu tenho a formação de uma substância insolúvel. Tá? Depois vou passar uma tabela também dos sais que são insolúveis ou solúveis. Né? Eu preciso ter a formação de uma substância volátil, ou isso, né, uma substância volátil que vá formar um gás, por exemplo, ou a formação de uma substância mais
fraca. E aí a gente precisa conhecer um pouco de força, né, dos ácidos, das bases, para conseguir identificar se essas reações ocorrem ou não. Então aqui, ó, por exemplo, nessa reação do iodeto de potássio com o nitrato de chumbo 2, a gente tem a formação do nitrato de potássio e o iodeto de chumbo 2. No caso, esse iodeto de chumbo é um precipitado. Essa setinha para baixo representa precipitado. Né? Precipitado é uma substância que está insolúvel no meio. Tá? Os precipitados, pessoal, nem sempre são aqueles que ficam, por exemplo, no fundo do tubo de ensaio. O precipitado, ele pode ser um sólido, só que muito fino e às vezes a gente não enxerga, mas ele está lá no meio. Tá? Depois eu falo sobre os tipos de precipitados também. Então aqui houve a formação de precipitado, portanto essa reação ocorre. Bom, formação de uma substância volátil. Aqui a gente tem a reação do ácido sulfúrico com sulfato de sódio. Opa, essa reação está errada, desculpa, tá? Viu, pessoal? Aqui na verdade é carbonato de sódio, não sulfato de sódio. Então ele forma ácido carbônico e sulfato de sódio. O ácido carbônico, ele é um ácido muito instável e ele se decompõe em água e gás carbônico. E o gás carbônico, ele é volátil, né? Ele é um gás e ele acaba indo embora. Olha lá, vou substituir por água e gás carbônico. Portanto, essa reação ocorre também. Ó, essa setinha para cima significa substância volátil, gasosa, né? E aqui, formação de uma substância mais fraca. Aqui a gente tem o ácido perclórico, que é um ácido forte, reagindo com cianeto de potássio. A gente vai formar aqui o ácido cianídrico com clorato de potássio. Esse ácido cianídrico, ele é um ácido fraco, ok? Então, é mais fraco que o ácido perclórico, portanto, essa reação ocorre também. Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa eu estou à disposição. Agradeço por terem assistido e até a próxima.